Estamos aqui com mais um quadro do programa Synth Solution, um programa que vai aqui ter um pouco de debate, discussão, vocês vão poder aprender um pouco com a gente aqui, porque estamos com grandes profissionais hoje participando desse programa, desse quadro, e também com a presença da minha querida amiga aqui, Glória, ela que é síndica, Glória Francisca Gonçalves, ela que é do condomínio Edifício Itapuã, em Santo André. Muito obrigada pela sua presença hoje, espero que você possa contribuir, né, com a sua experiência, conhecimento, hoje nesse quadro que é para gerar justamente discussão. Você está representando todas as síndicas. Olha só que responsabilidade, hein? Bem grande. Então, muito boa noite. Também agradeço agora, também apresento os convidados dessa noite. Falo com ela primeiro, Adriana Ribeiro, ela que é da RC Consultoria, e também ao Oswaldo de Pádua, também os dois que são representando a empresa RC Consultoria. Muito boa noite aos dois, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui, voltando, né, para o programa Synth Solution. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui e pode ter certeza que esse programa vai acrescentar muito para todos vocês que estão assistindo e fique ligado aí que tem muita novidade para vocês. E quem comanda a entrevista, meu querido parceiro, né, aqui do Synth Solution, Mauro Andretta. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Hoje, sabe o que eu estava notando, Liana? Como esse quadro é um quadro de debate, é um quadro que nós trazemos aí profissionais com um tema específico, profissionais da melhor qualidade, e para debater, no bom sentido, né, com um síndico, com um representante dos síndicos e tal. Eu noto que as mulheres estão dominando, né? Só temos síndicas o tempo todo, né? Isso é legal, acho bacana. Nós já tivemos várias representantes de síndicas aqui participando, e elas gostam, né, de levar fazem adiante. Muito bem o trabalho, eu acho muito legal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que requer muito cuidado, que são os equipamentos de segurança de incêndio, enfim, os equipamentos de segurança de todo o condomínio, que são de fundamental importância, e pouca gente, os síndicos, os condôminos, são muito mal informados da legislação, né, do que precisa, né, para que as coisas caminhem da melhor forma, e como aplicar as leis, né? Porque hoje nós vamos aqui desmistificar um pouco, que agora falou, e isso é fundamental, que todos os problemas têm solução, sim. A RC está aqui, a Adriana está aqui para justamente dizer para a gente quais são as soluções. E vão vir outras vezes. Hoje vamos falar um pouco no plano geral, né, a respeito de equipamentos de segurança. Começando por um deles que pouca gente conhece, e quando conhece tem muito medo, que é o para-raio. O para-raio é um item de segurança, equipamento de segurança do prédio. E as pessoas, a gente sabe que para-raio é aquela anteninha, né, que cai o raio e vai para algum lugar. Né? Como é que funciona essa história do para-raio e outros equipamentos de segurança, como iluminação de emergência, sistema de alarme de incêndio, sinalizações que são importantes, até a sinalização para a pessoa saber onde estão as coisas, né? Extintores de incêndio e, por final, a brigada de incêndio, que é muito importante. E todos esses equipamentos são fundamentais para que você obtenha o bombeiro, o documento de aprovação do bombeiro, né? O AVSB, que sem este documento você não consegue o habite do prédio, né? Porque ele envolve a segurança de todos os condôminos. Adriana, me fala um pouco do para-raio. Para-raio. O para-raio é o SPDA. O que é o SPDA? É o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, assim, toda edificação precisa ter o para-raio. Então, assim, é uma gaiola Faraday, que ela passa por toda a cobertura. Essa gaiola, a cada 15 metros, a norma recomenda que tenha uma descida. Essa descida ela pode ser tanto estrutural, dependendo da edificação, é necessário fazer uma análise se vai ser estrutural ou se vai ser a descida externa. Importante, gente, os prédios que são novos, tem prédios que são antigos, e não é porque eles são antigos que você tem que entregar para Deus e morrer eletrocutado, não é isso. Sempre existe uma solução. Aquela 15 metros de altura da edificação, você precisa de uma descida, que pode ser interna. Nos prédios novos você já tem mais uma descida possibilidade estrutural, ou externa, se não tiver outra opção, né, Estudante? Correto. E assim, o importante, porque assim, como nós fazemos muita vistoria em para-raio, fazemos os para-raios de várias edificações, então assim,
Você chega lá no topo do prédio, tem antena, tem a luz piloto, tem o mastro, e não estão aterrados. Então, assim, é necessário que todas as massas metálicas, tudo que tem de metal no para-raio, estejam aterradas e ligado na gaiola Faraday. Porque quando o raio ele cai, vou falar uma linguagem bem simples, ele precisa fazer um caminho. Então, assim, terra, né? Ir para terra. Solo, então, né? assim, tem uma tampa lá, ele cai na tampa da caixa d'água metálica e não está aterrada. Vai ter um grande problema aquele condomínio. Aí, de repente, queimou o elevador, queimou vários equipamentos do próprio condomínio, porque o para-raio não está de acordo com as normas técnicas de a própria segurança. edificação, a terra, isso e passa essa edificação por todos os equipamentos que tem na casa, né? De televisão, computador, etc. E tem que ser um isolamento desse sistema todo, tem que ser isolado de todo o prédio, né? Exatamente. Então, assim, o que muitas empresas estão fazendo, nós também estamos fazendo, que é a instalação do DPS. O que é um DPS? É um dispositivo contra surto. Como que ele funciona? É de acordo com a NBR 5419, né? E ele faz o seguinte, ele funciona assim como um disjuntor. Tá? Então, assim, quando cai a descarga elétrica, se for muito forte, ele vai desarmar. Então, assim, tem condomínios que estão instalando, tanto no quadro de elevador, como no centro de administração, onde tem toda a parte elétrica, nos quadros de cada torre. Então, assim, é muito importante o condomínio ele regularizar o para-raio. Às vezes a luz piloto não está funcionando. O mastro Franklin é importante, ele tem as três, né? O tridente na ponta. Então, assim, tem uns para-raios que nós estamos indo vistoriar que nem tem. É uma antena. Não tem esse captor. Então precisa ter esse captor. Ele é imantado, né? Só um tridente imantado para atrair o raio. Centralizar toda a carga. E assim, tem condomínios que só tem o mastro e não tem aquelas hastes para segurar o mastro. Então é necessário que esteja tudo aterrado. Tem que ter os aterramentos para que a edificação fique segura contra as descargas atmosféricas, que é os raios, que em São Paulo cai muito raio. A gente tem pouca informação, inclusive, sobre raios, né? Mas vocês ficariam espantados a quantidade de raios, inclusive tem fases do ano, né? Que tem uma época propícia para ter essa descida maior de raios, né? E causam muitos acidentes. Existem muitas pessoas que tiveram muitos problemas com raio e a gente não fica sabendo, né? O que é diferente que não ter, né? E assim, interessante, falando da gaiola de Faraday, o que acontece? Temos vários tipos. Tem a que é com fita, tem uma outra que é com cabo de alumínio de 70 milímetros, tem umas outras que é com isoladores. Então, assim, essa de isoladores, eu costumo dizer assim, ela é boa? Só que ela também dá muita manutenção. Isolador é aquele que você tem uma rodinha, assim, ele é um metálico, ele tem uma rodinha e o cabo passa por dentro desses isoladores. Sim. Então, assim, aquilo de lá, com o tempo, ele vai oxidando, fica enferrujado. Então, assim, prédio que, eu não quero fazer um para-raio novo. Então, o que nós fazemos? Vamos lá, vamos lixar, vamos fazer um tratamento químico, pintar e deixar novinho. Aí o cabeamento tem que estar bem esticado. Tem uns prédios que você olha assim e você fala, nossa, isso aqui é um para-raio. Não é um para-raio. Parece tá todo torto. Então tem que fazer esticar, tensionar os cabos. O próprio aterramento tem uma profundidade correta, sim, com a haste correta. Porque isso não adianta nada, né? Você coloca lá o cabo espetado lá na terra que não adianta nada. E tem também as caixas de inspeções também. A caixa de inspeção, tanto para descida estrutural, quando você faz a descida estrutural, ela é feita na própria coluna do prédio. Mas isso tem que fazer uma análise antes. Tem que ter uma caixinha para inspecionar, para verificar quantos homes tem aqui. E tem também as descidas que é feito na terra. Normalmente fica no segundo subsolo também. De tanto a estrutural quanto a caixa de inspeção do para-raio. Então, assim, aquela caixa precisa ser limpa. Às vezes você vai no condomínio, você abre lá, tá toda cheia de terra. Na verdade, a manutenção ela é tem importante que fazer manutenção o tempo todo em todos os equipamentos, né? Nos extintores de incêndio, enfim. Eu queria saber, Liana, só alguma pergunta, né, da nossa querida representante dos síndicos aqui a respeito de para-raio ou qualquer outro equipamento de segurança. Angela, queria falar com você, ela estava comentando aqui nos bastidores aqui que ela já passou por várias situações, né, que já pegou inclusive condomínio que era bem antigo, então houve muita dificuldade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque vai de encontro às muitas dificuldades que os síndicos encontram hoje, né? O síndico, quando ele assume, nem sempre ele sabe tudo o que ele precisa fazer e cuidar. E ouvindo você falar, a gente faz lá, e quando nós regularizamos o nosso para-raios,
Só que eu não sabia que se alguém instalasse mais uma antena ou qualquer coisa lá na nossa cobertura, era preciso interligar. Então, acho que é importante também aqui a gente falar isso, né? Que qualquer coisa metálica, como você falou, não só quando faz a manutenção anual, mas durante qualquer reforma que você faça, é importante interligar. Agora a gente está fazendo a nossa manutenção anual e eu aproveitei e tirei todas as antenas VHF que tinha lá no prédio, porque aí já não precisa interligar, né? Então, acho que é bem importante mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, também, do sistema de iluminação de emergência e de outros equipamentos aqui, que são tão importantes quanto o para-raio, né? E começando aí, o sistema de iluminação de emergência, a manutenção, como é que funciona isso? As detecções de alarme de incêndio são obrigatórias, você ter as detecções de alarme de incêndio? Quais são os itens obrigatórios mínimos para que um prédio funcione da maneira correta? Muito boa noite a todos os presentes, aos ouvintes e aqueles que estão nos vendo agora. A RC Consultoria, ela tem feito a otimização dentro dos condomínios. É lógico que aquilo que é obrigatório, equipamentos de segurança, há uma necessidade muito grande de ser executada no prédio. E às vezes o que acontece é que o síndico ele não vê muita diferença entre a luz normal e a luz de emergência. Aí quando você explica para ele, mas por que eu preciso da luz de emergência se eu já tenho essa luz? Não, mas a luz de emergência vai ser quando ocorrer um sinistro, algum incêndio e acabar a força, aí vai ser acionada a luz de emergência. Sim. Esclarecer, né? A falta de esclarecimento é importante. Aquilo que eu já havia explicado é assim, o síndico, como a Glória falou, o síndico ele funciona até como um juiz, né? Como eu dei exemplo, né? Ele conhece um pouco, ele tem um ideal, né? Mas ele precisa de especialistas que orientem ele qual o caminho para atingir a expectativa, solucionar os problemas do condomínio, com o que diz respeito à parte de segurança. Então eu tive N síndicos que ligaram para nós, olha, a luz de emergência precisa ser instalada aqui, poxa, mas eu não gostei dessa luz, ou ela ilumina pouco. Aí quando acabou a força do prédio, teve esses problemas com o Eletropaulo e outras centrais de iluminação, os síndicos ligaram para nós e nos agradeceram, porque a iluminação de emergência supriu em 30, 40 horas o condomínio que estava no escuro. É muito importante, né? Que foi uma saída muito bacana, né? Diante do caos que houve. E o importante não é só instalar a luz de emergência, é você fazer a manutenção nas baterias. Não adianta uma luz de emergência que não funciona, não tem sentido, né? E outra coisa que nós estamos comentando com a Glória, é justamente a escolha da empresa que você vai fazer. É importante saber que no mercado existem milhares de empresas que lidam com segurança. Nós temos os nossos amigos, confiamos, mas a pessoa ir até se informar melhor, porque o síndico ele está lá, né, agora? Ele está lá, acabou de ficar síndico, ele precisa arrumar essas coisas, e aí a gente recebe um monte de más notícias, né? Só não dá para fazer nada. Você simplesmente desista porque vai cair o prédio, né? E não é bem assim, né? Você nota que depois as coisas mudam, né? Já que vocês estavam falando de iluminação de emergência, aí é uma pergunta. Eu lá, quando assumi, a gente tinha iluminação de emergência, mas não tinha uma verificação rotineira. Qual é a obrigação do condomínio, ele por si só, de verificação ou de desligar essas luzes? A periodicidade, né? A periodicidade. Eu vou responder para você assim, de acordo com o que a gente tem na nossa experiência do dia a dia. Tem condomínio que uma vez por semana desliga. Tem condomínios que a cada 15 dias, tá? O mínimo que se faz isso é uma vez por mês. Porque, assim, quando a lâmpada é de LED, o problema não é a lâmpada, o problema é você descarregar a bateria. Porque a luz de LED, ela não dá manutenção. A manutenção dela é muito baixa. Então, assim, o importante é você descarregar e carregar novamente a bateria. Então, assim, o ideal depende muito do que você tem. Eu quero a cada 15 dias. Tem condomínio que toda semana faz isso. Outros a cada 15 dias, outros um mês. Mas, assim, no mínimo, uma vez por mês você tem que fazer. Tá? Até porque
que a gente estava falando, se você não toma esse cuidado, não só com a luz de emergência, com todos os equipamentos, por exemplo, hidrantes, né? Os extintores de incêndio, isso é um grande problema. A maioria dos prédios que eu vou, né, e eu vejo a maioria dos extintores estão colocados no lugar errado, nunca no lugar onde o projeto de incêndio pede, e também está vencido. Né? Eles não vê o vencimento. Como é que faz esse checklist? O que o síndico deve fazer para não ter esse problema? Porque a gente só vai saber desse problema quando houver um incêndio, quando houver um sinistro, e aí é tarde demais, né? Não, a maioria do síndico liga para nós, eu preciso fazer a recarga do extintor, mas o extintor já está vencido. Aí ele quer para ontem, né? O ideal é assim, o extintor vai vencer agora em outubro. É um prédio de 4 torres. Vamos começar a fazer a retirada agora, vamos começar a fazer a recarga, vamos fazer um planejamento e já começar a fazer a recarga daqueles extintores. Porque deixar vencer não é legal, não pode. Então o ideal é sempre você estar com o extintor em dia. A brigada de incêndio também, antes de você, antes de você fazer a recarga do extintor, o que eu recomendo? Olha, vamos fazer a brigada de incêndio, vamos treinar o pessoal como utilizar o extintor de pó, de água, como utilizar o hidrante, como fazer a utilização do esguicho, da chave store, dos equipamentos de segurança. Porque aí você já testa lá o CO2, testa os extintores, agora eu vou mandar para recarga. Você já até participou da brigada, aproveita e faz isso. Então, assim, é obrigatório fazer, tem que fazer. Fora que você fazer tudo que você faz preventivamente fica mais barato, é mais eficiente, né? E o importante é que o síndico, a gente sempre... que o síndico pesquise, que o síndico vá atrás, que o síndico faça um checklist do que tem no prédio, faça um diagnóstico, né? Eu sempre recomendo empresas que fazem um diagnóstico do que você tem no prédio de problemas, ou possíveis problemas, antecipar os problemas, para que você possa cuidar desses problemas antes que de fato eles aconteçam, né? E quando se trata de segurança, gente, tá aí, hoje o dado é quanto? 80% estão fora de padrão, fora de norma. Então 80% das edificações em São Paulo estão fora de norma. Né? Aí você vê coisas acontecerem importantes, como incêndios, como foi naquela Boate Kiss, que é uma coisa que não foi num condomínio, mas foi uma negligência, né, no equipamento de segurança, e você só vê quando acontecem essas coisas enormes. Mas pequenos acidentes acontecem todo dia, o tempo todo. Né? Não, é interessante assim, o ideal é assim, todos os equipamentos de segurança, luz de emergência, que nem falar assim, se eu deixar um carro, é a bateria. Então, assim, se eu deixar o carro, vai 15 dias sem ligar ele, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Então, assim, o ideal é você fazer sempre, estar testando ali a luz de emergência, testar os detectores de fumaça também uma vez por mês, a escada pressurizada. Eu fui num prédio essa semana passada, e a escada pressurizada não estava funcionando. Então, assim, se acontece um incêndio, como é que vai fazer? Para onde vai a fumaça daquela escada? E você tem, assim, obstruções de passagem, lixo nas escadas, vira um armário, né? A parte de escadaria de incêndio acaba virando um depósito, um almoxerifado do prédio. E escada de emergência é para emergência, não é um almoxerifado. Glória, quando você assumiu, né, há 6 anos atrás, a parte de como síndica, quais foram as dificuldades mais importantes que você pode avaliar hoje na questão, nesse quesito de equipamentos de segurança que você se deparou, assim? Bom, na época nós não tínhamos o AVCB, né, e existia um mito de que era algo muito difícil de se resolver. A manutenção dos extintores era feita anualmente, mas além da recarga que ela comenta, tem também a questão dos testes de mangueira, que é importante. E aí não adianta nada, às vezes o pessoal pensa que fala, não, a VCB é complicado, então não vou fazer. Só que aí, se acontecer um sinistro no teu prédio e você não tem a VCB, não adianta ter seguro, né? Então, acho que é importante mesmo isso que você diz, de fazer um quadro. Olha, o que é? Quais são os checklist, né? O checklist. E agenda, programa previamente. Essa história de lixo nas escadas também é sempre um desafio. A gente precisa estar sempre orientando os moradores. E se o bombeiro vem fazer a vistoria e ele não aprova. Aprova e o seguro não paga, viu, gente?
O seguro, se você tiver com problema de qualquer equipamento de segurança, ele se vale dessa prerrogativa e não vai cobrir a sua Sabe pólice. que foi uma coisa que ela comentou aqui também que eu achei muito importante, que eu acho que isso vale para todos os síndicos também, é que, por exemplo, no início ela não tinha muita informação, né? Então, eu acho que foi uma coisa legal, assim, que ela foi buscar de fazer cursos, de se especializar, de buscar empresas que pudessem dar suporte para ela. Então, assim, eu acho importante isso também, a questão do aprimoramento, né, do síndico. O que você sentiu depois de você ir atrás de cursos? Como que foi a sua atuação? As pessoas não começam a ver você diferente no próprio síndico? Eu comecei a me ver diferente. E eu também hoje, independente de ser síndico ou não, hoje eu sou uma condômina diferente. Mesmo se eu deixar de ser síndica, hoje eu já sei o que eu preciso estar olhando também no meu condomínio, né? Então, isso, primeiro, me dá mais segurança. Hoje eu não tenho dúvida, né? Quando sai uma nova norma, eu já consigo acompanhar melhor e tal. Mas é fundamental, porque geralmente o síndico ele também tem outro trabalho, tem outra atividade. Ele peca pela falta de informação, pela né? falta de informação. Aí acho que fica um recado para as administradoras, que elas deveriam estar sempre par e passo orientando os síndicos em todos esses procedimentos de segurança. Mas é por isso, Glória, que chega o Sind Solution. O nosso programa veio justamente nessa lacuna, ou seja, para poder juntar todas as informações, porque no nosso blog, se o síndico quiser participar do nosso programa, nós vamos ter o nosso blog, nós temos o nosso e-mail, qualquer dúvida que os síndicos tenham, que você tenha, qualquer matéria que você queira ver aqui, para que a gente esclareça, qualquer tipo, ou participe @optv.com.br. Oh, você já decorou já, olha só. Participe@optv.com.br. E nós estamos estreando nosso blog a semana que vem, nós vamos falar no próximo programa, e todas as outras plataformas que vocês vão poder, nós estaremos aí justamente para esclarecer qualquer dúvida dos síndicos, trazer a melhor forma de se fazer isso, dizer que tudo tem solução, né, Glória? Que não é o fim do mundo, o AVCP ele sai sim, é só você ter um pouco, você está bem orientado, saber bem o que fazer. É para isso que nós estamos aqui, né, Diana? Infelizmente. Oswaldo, só para a gente finalizar, assim, você tem como fazer assim, só uma relação rápida para os síndicos saber o que faz parte de equipamentos de segurança que eles têm que se atentar, né? Se alertar, de estar sempre buscando, sempre vendo a questão de estar fazendo as trocas e a questão de vencimento e tudo mais. Para eles, um checklist minimamente. Um básico que tem é aqueles que são os laudos anuais, né? Os laudos anuais, por exemplo, para-raio, né? A brigada de incêndio, a recarga ou manutenção dos extintores. Isso aí é o mínimo básico, que é um laudo anual, né? Isso o síndico tem que fazer assim, de qualquer maneira. E outra coisa, sinalização, né? E depois sinalização é muito importante, a gente não falou, mas é muito importante você saber o que é, né? Rota de fuga, o que é? Isso aqui é um extintor do quê? Exatamente. Na hora da emergência, você vai ler ali o que é, né? Você tem que estar... A sinalização, ela funciona de grande importância nos condomínios, e às vezes o síndico, ele fala, mas para que essa plaquinha aqui? Para que essa outra plaquinha ali? Mas ele está esquecendo que existe uma elaboração de rota de fuga, e ele esquece que pode ter um visitante dentro da edificação multifamiliar, que pode ser até um parente dele. Se acontece algum sinistro, para onde que ele vai? Ele não sabe sair do prédio. Mas para que eu preciso disso aqui? Não precisa disso, mas aí eu falo... Porque parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Se vem um visitante aqui, uma tia, um parente, um primo, um sobrinho seu... Se acontece qualquer coisa aqui na edificação, como é que ele sai? Ele conhece? O pior é que a pessoa acha que nunca vai acontecer, né? Então sempre fica aquela coisa. No vizinho, né? Sempre é na casa do outro, né? Nunca é na nossa, né? E aí fica essa... E a brigada de incêndio, que é fundamental, porque para você não ter tumultos, ou seja, porque na hora do incêndio, na hora de uma emergência, o desespero é grande, né? A fumaça também é grande. Você pode não estar enxergando o caminho. Exatamente. Todas essas comunicações, elas são visíveis quando você não tem luz, quando elas são fluorescentes. Então você tem uma rota de fuga visível no momento de crise total, né? Isso é muito importante. E fica aí.
vocês. Então, as suas considerações finais. Em relação à brigada, porque isso também é um desafio, conseguir os participantes dispostos a participar da brigada de incêndio. E como é rica a discussão. Eu participo todos os anos, desde que eu sou síndica, mas a cada ano tem dicas diferentes, e não só para as questões do edifício, mas para a tua vida dentro da tua casa. Então, eu acho que a brigada de incêndio ela é super importante. Nela se esclarece a importância da sinalização, por que tem que ser fotoluminescente, enfim, né? E a questão dos pequenos acidentes de cozinha, isso é muito tratado na brigada. O que você joga quando pega fogo numa panela com óleo? É água. Se jogar água, aquilo vai ficar mais fogo ainda. Então, eu acho que isso é bem importante. Pequenos incêndios se tornam grandes incêndios por causa de falta de informação. Então, agradecemos a você, Glória Francisca Gonçalves, ela que é do Condomínio Edifício Itapuã, de Santo André, veio especialmente no nosso programa hoje participar e dessa discussão, né, que é muito rica realmente, e que a gente tem todos os programas aí, todas as edições. Nós estamos hoje fazendo a 12ª edição do programa Syndic Solution, que legal, e a gente sabe que a RC Consultoria vai estar voltando aí outras vezes também para estar esclarecendo cada vez mais dúvidas de vocês, síndicos, tá bom? Muito obrigada aí mais uma vez pela presença de vocês. Bom, eu quero agradecer a Glória, agradecer a Adriana, agradecer o Oswaldo, que sempre estão com a gente aí esclarecendo as nossas dúvidas, as dúvidas dos síndicos, assuntos relevantes, né? E convido vocês a participar cada vez mais conosco do nosso programa. Teremos vários. Vamos falar, inclusive, de assuntos de segurança. De cada assunto você vai ter oportunidade de esclarecer, mas se você tiver uma dúvida agora, mande participa@uptv. Estaremos aqui esperando por você. Adriana? Muito obrigada. Fique aí ligado na UpTV, que vai acrescentar muito aí para você ser um excelente síndico e ter muito sucesso na sua gestão. Oswaldo? As nossas considerações finais. Bom, uma boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. E a UpTV vai estar aqui à disposição com especialistas, profissionais que entendem da área de segurança e prevenção e combate contra incêndio. Muito obrigado a todos os convidados e uma boa noite a todos. O recado está mais do que dado e você continua com a gente aí no próximo bloco. Mais informação, muito conhecimento para vocês, síndicos, condôminos, né, que assistem sempre o nosso programa Syndic Solution. Até mais.